Então fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo, Frank Viana, Mendigo Red Pill. O bagulho é o seguinte, vou começar o vídeo sem tema e vou improvisar no flow pou, estilo mendigo. Por que o Renato 38 tem tanto carisma? E, enfim, essa daí era uma das ideias de vídeo. Eu possivelmente vou fazer mais alguns vídeos hoje. Mas uma das coisas que eu tava pensando aí na última semana e observando especificamente no Renato 38 é o seguinte: por que ele tem tanto carisma? Porque, querendo ou não, claro, a maioria das pessoas segue ele porque ele fala coisas que você nunca ouviu. Então o Renato 38 vai falar do contrato do mercado de apostas em morte, ou vai falar coisas que no geral você não ouviu antes. E isso vai te fazer ligar uma chavinha e falar: quero escutar mais desse cara, porque isso daí absorve informação nova. Enquanto a maioria dos canais no YouTube e das formas de mídia, de um modo geral, são genéricas. Então você acabou escutando as mesmas coisas. Você entra num canal conservador, o cara fala: porque o Chesterton, porque o Roger Scruton, porque isso, porque aquilo. E fica sempre no mesmo. Essa é uma das razões que eu observo, por exemplo, porque que o Cogos, mano, tinha um canal tão bom. Hoje em dia eu não falo que o canal do Cogos é ruim, mas pra mim, mano, o jeito que eu me divertia vendo os primeiros vídeos dele, do Stone Garu, que ainda tem aí no arquivo, mano, era sensacional, porque ele falava Salazar em Portugal, isso e aquilo, e começava, mano, tacar um monte de informação histórica, um monte de informação sociológica que você nunca escutou em outro lugar, e você fala: porra, esse cara é do caralho. E falando ainda de uma forma muito bem articulada, sendo muito genuíno, muito espontâneo, não é controlado, é quente, impulsivo, radiante, né? E eu acho isso legal. Claro, o Renato 38 tem isso também. Mas uma coisa em específico que eu observo, e que é uma estratégia brilhante, que eu acho que ele faz provavelmente de forma consciente, mas que é inteligentíssima, é elogiar aos pares. Por que eu falo isso? Eu não sei se você já percebeu, eu não vi ninguém comentando sobre isso, então eu decidi fazer o vídeo eu mesmo. O Renato 38, eu não sei se ele aprendeu na polícia, eu sei que na polícia eles aprendem um monte de tática de abordar as pessoas, isso e aquilo. A maioria é balela, porque o cara chega tipo: ai, João, como é que foi, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele vê que você não tem nada de errado, tal, não sei o que, blá, 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 blá. Principalmente nos países mais sérios, né? No Brasil já é mais várzea. Mas o Renato 38, ele faz uma coisa que é elogiar os pares e elevar o patamar das pessoas que estão com ele. Então, mesmo que ele esteja debatendo com alguém que ele não concorda, ele já fala: não, o professor é muito mais versado do que eu nisso, você tem muito mais conhecimento do que eu, você é infinitamente superior nesse tema, mesmo que necessariamente ele não necessariamente ele ache isso. Então, se você for ver, por exemplo, ele tá debatendo com o Cogos, ele tá falando de teologia, ele tá pondo um monte de argumentos pertinentes e que realmente estão desafiando o Cogos ali. Mas ele entra e fala: não, o Cogos sabe muito mais do que eu, não sei nada, não sei o que. Eu não sei se isso é intencional ou não, mas que é uma estratégia genial, eu acho que é, porque demonstra uma certa humildade da pessoa. Sendo humilde ou não, eu não entro nesse mérito, porque não tem como eu presumir a intenção da pessoa. Mas o fato é que isso cria uma imagem de humildade na pessoa, e também de autoridade ao mesmo tempo, porque a maioria das pessoas não percebe, mas a autoridade e humildade andam juntas. Quando você, o que eu falei aí no outro vídeo, você não assistiu, assista aí, Mendigo Pills. Eu falei o seguinte: mano, o rei oferece o banquete ao duque porque o rei é mais poderoso. O rei vai lá e se submete ao seu convidado, ao seu anfitrião, ele hospeda porque ele demonstra poder, ele demonstra força e autoridade. A mesma coisa quando você concede. O cara mais forte, ele deixa a mulher passar na frente, ele deixa os outros passar na frente, porque isso demonstra força. É a mesma coisa, pensa o seguinte: meu pai sempre fez isso e eu não entendia muito bem quando eu era mais novo. Mas a gente ia sair do avião, ele era sempre o último, e sempre falou isso pra gente. E assim, também não sei se é de forma consciente ou não, mas o fato é o seguinte: isso demonstra força. Porque enquanto tá todo mundo: ai, eu tô ansiosinho, afobadinho, tá todo mundo ansiosinho, afobadinho pra sair do avião, tá lá o meu pai
chedzão, pá, não sei o que, sentado lendo um livro. Isso demonstra o quê? Enquanto todo mundo tá apressado pra sair do trem, pra sair correndo, pra pegar o ônibus do metrô, não sei o que, não sei o que lá, porque você é fraco, porque você depende daquilo, você demonstra, sabe? Primeiro que você não tá preparado, senão você não estaria apressado. Você não tá com o seu tempo em dia, você não se planejou direito. Segundo, que você precisa ir trabalhar, tá ligado? O cara shed não precisa, tá ligado? Tipo, assim, né? Metalinguisticamente falando. E outra, demonstra calma. Demonstra calma, mansidão. O cara tá calmo ali naquela situação. Enquanto você tá nervoso, tá afobado, isso é um sinal de testosterona baixa, né? O cara que ele fica muito calmo, muito tranquilo, cortisol baixo, ele tende a ter a testosterona alta também. Então, assim, são observações que eu faço. Eu não sei se é ou não é, mas é o que eu observo. E aí, falando disso, então tá todo mundo apressado, quer sair do avião, quer isso, quer aquilo. Isso é característica de pobre. Típico. Em geral, o pobre tende a ter os comportamentos, tudo aquilo lá, isso é coisa de pobre. Em geral é coisa... O que quer dizer pobre? Pobre é a pessoa que tá embaixo na cadeia. É a pessoa que é o oposto da elite. Então, se você busca mimetizar ou adquirir comportamentos de uma elite natural, você naturalmente... É natural que você vá em uma direção oposta, antagônica à direção do pobre. E aí o pobre, não, porque eu preciso sair do avião, eu tenho que ir rápido, eu tô com pressa, e blá blá blá. E aí você tá lá, na calma, tá, não sei o que, pode ir. Você que tá falando, pode ir. Porque se você quisesse, você ia na frente, entendeu? E aí o Renato 38, eu dei essa volta, mas o Renato 38 faz a mesma coisa. Ele pega e fala, não, você é uma autoridade, você é isso, você é aquilo. O que isso demonstra? Que ele é autoridade, porque, obviamente, tudo isso que eu falo não é consciente, não é que o cara é cuzão, tá falando, caralho, mano, o cara tá sentando, pisando em cima de todo mundo, pode ser que seja consciente, mas não necessariamente é. Muitas vezes é só uma característica do comportamento da pessoa, que foi adquirida através da formação do imaginário, da formação da personalidade e de todas as experiências que a pessoa tem. Então, naturalmente, ela absorve aquilo pra si. E quando o Renato Trevisan fala, não, você é uma autoridade nisso, demonstra que ele tem inteligência suficiente para reparar quem é autoridade ou quem não é. Ou seja, demonstrando, de novo, capacidade. Sabe? Então, essas são duas técnicas. Quer dizer, é uma técnica que eu vejo que é interessantíssima para comunicação e também no dia a dia. Você pega e você fala assim, vamos supor, eu faço isso de vez em quando. Por exemplo, chega meu chefe e tal, aí eu começo a falar tal, eu falo, não, nossa, isso aí foi bem observado, tal, você é bom nisso, bah. Você elogia a pessoa, isso te põe no status superior, no status tipo moral superior. Porque quando você tá sendo só elogiado, tal, só paparicado, você é tipo um cachorro, tá ligado? Você é o good boy, tá ligado? Tá fazendo um bom serviço. Mas quem tem autoridade não precisa de elogio, sabe? E aí que o 38 se demonstra como autoridade. Então ele tem várias coisas, ele tem aquela argumentação que ele fala, isso ou não é, e aí induz o cara a falar que é ou não é, mas não necessariamente é ou não é, ou blá blá blá. Ou ele faz esse tipo de técnicas de comunicação o tempo inteiro, mas isso, assim, são coisas que eu já vi no YouTube, já vi no canal aí do Victor Helios, já vi no canal do Metaforando, um monte de gente ficou comentando isso, mas eu não vi ninguém falando dessas outras formas de interação social que ele tem, que eu acho que são tão interessantes quanto, sabe? E merecem ser ressaltadas. Então, essas demonstrações de caráter em geral demonstram também o poder da pessoa. Isso que é o que eu falei no outro vídeo também. Volta à questão da etiqueta. A etiqueta é toda uma sutil arte, uma sutil e nobre arte sobre dominação e conquista, que vem da classe dominante, da nobreza, dos corteses, que por sua vez descendem dos caçadores e por aí vai. Então, tipo assim, eu acho que é os descendentes de Namek. Então por aí vai, sabe? Por mais que a gente não perceba,
esse tipo de coisa é sempre bom observar. Observa o comportamento das pessoas. Eu vejo, às vezes eu acho que eu não sei, eu não acredito que eu tenha uma superdotação, uma capacidade tão acima da média em questão de observação do comportamento e do psicológico humano. Mas tem coisas nítidas que eu vejo que a maioria das pessoas não repara, sabe? Cara, você consegue dizer quando alguém tem um problema mental só de olhar na cara dela, tá ligado? Tipo, às vezes você vê uma pessoa que tem um lado muito mais hipertrofiado que outro, assimetria facial, risada fora de tempo. Todas essas são indicações de que às vezes o cara tem alguma coisa na cabeça, que o cara é meio psicopata, que o cara... Sabe? E às vezes as pessoas não percebem. Então elas acabam se relacionando o tempo inteiro com gente patológica, com indivíduos que vão ser prejudiciais para a pessoa no curto prazo, mas que elas vão estar sempre agindo como sanguessugas, porque você não tem a capacidade de identificar. E se você não tem como analisar comportamento, padrão de comportamento, você não tem como escolher as pessoas que você vai se afiliar ou deixar de se afiliar. E acaba se afiliando a todo mundo. E não sabe como lidar com isso. Então você vê, essa sutileza de perceber os traços da personalidade e principalmente a saúde da psique humana. Psique do grego vem da alma, psique é alma. Você ter essa capacidade é algo fundamental, sabe? E eu acho que muitos desses caras assim não demonstram ter, não sei se não tem ou não, mas eu vejo o tempo inteiro, sabe? Gente assim de renome e tal, elogiando ou se aproximando de gente que eu falo, mano, esse cara aí claramente é psicopata, esse cara claramente é doente mental, esse cara claramente tem algum transtorno, tem algum trauma. Então, eu acho que são coisas boas de se observar. Esse aí é um vídeo curto. Eu poderia fazer mais detalhado, observando trecho por trecho e tal. Mas é isso, é Frank Viana, o bagulho é casca de bala. E tamo aqui mais um dia. E vamos que vamos, é tudo nosso, nada deles.